Bom, hoje então a gente vai trabalhar com o desenvolvimento da ideia de planejamento urbano. Como é que nasceu essa ideia, né? Nem sempre as cidades foram planejadas, e existem diversas formas de planejamento também. E muitas vezes o próprio planejamento acabou causando problemas nas cidades. A gente vai trabalhar um pouco com essa ideia. Vou trabalhar também com um breve histórico do planejamento urbano no Brasil, né? Como que esse planejamento, a própria disciplina do planejamento urbano, que foi se desenvolvendo, especialmente na Europa, também nos Estados Unidos, acabou vindo para o Brasil e como que aqui ela se desenvolveu e qual que foi o resultado prático em algumas cidades. Vamos trabalhar com a complexidade urbana contemporânea, que ela afeta tanto pequenos municípios como grandes metrópoles. É claro que existem diferenças de essência e também de escala principalmente, mas nos pequenos municípios a complexidade ela se dá tanto ou às vezes até de uma forma mais sutil, né, do que nas grandes metrópoles. Vamos trabalhar com as políticas públicas e o espaço urbano para entender como é que a gente chegou no que existe hoje, né, os problemas que a gente tem em nossas cidades, quais são as soluções que são propostas para as nossas cidades. E aí que a gente vai começar a entrar mais na questão do processo mesmo do planejamento, tá? A prática dele, né? O processo de planejamento participativo, nunca se esqueçam, é sempre participativo, tá? Hoje em dia não existe mais a ideia que já se desenvolveu, principalmente de uma reforma urbana ou da aplicação de algum desenho urbano específico em algum ponto da cidade e aquilo sendo visto como uma transformação dele. A gente tem trabalhado muito mais com a ideia da participação popular, não só na elaboração do plano, mas em todo acompanhamento, em toda a implementação, toda a avaliação dele, tá? Existe toda a questão de prestação de contas que os municípios devem fazer. Vocês são todos da área do legislativo, certo? Vocês, especialmente, são os representantes da sociedade civil, né? Formal, especialmente. Vocês têm mais acesso, inclusive, ao que está acontecendo, né? Estão mais próximos de como fiscalizar isso. E, por fim, hoje, vamos comentar alguma coisa do Estatuto da Metrópole e o Sistema Nacional de Planejamento Urbano. Não sei se algum do seu município de vocês está dentro de regiões metropolitanas. Não? Será que o Dr. Camargo não vai entrar na região metropolitana de Maringá? Eu não sei. É. Está muito longe de Maringá? 30 quilômetros? Talvez até esteja no desenho do que vem a ser a região metropolitana, não sei. Mas, então a gente vai trabalhar isso aí um pouco, ainda, essa ideia de Estatuto da Metrópole ainda está se desenvolvendo, ela não está tão aplicada como o Estatuto da Cidade, né? Claro, o Estatuto da Cidade, especialmente no Paraná. O Paraná, até, se não me engano, 2 anos atrás, só 9 municípios não tinham plano diretor. Agora tem menos, se a gente considerar que quando dá os 10 anos vence o plano diretor. O Paraná perdeu vários municípios com plano diretor, mas até uns 2 ou 3 anos atrás, apenas 9 municípios não tinham plano diretor. Bom, pessoal, qualquer dúvida, isso aqui é bem da área de arquitetura e urbanismo, tá? Qualquer dúvida vocês podem levantar, o pessoal da internet também, que está participando, pode levantar qualquer questão, né? Se eu estiver indo muito rápido. Esse aqui é um assunto muitas vezes um pouco complexo, a gente vai trabalhar com algumas cidades de fora, que aplicaram algumas coisas, né? A começar, essa aqui é o desenho mais ou menos como é que se desenvolveu. Bem-vindos. Como é que se desenvolveu a ideia do planejamento urbano que hoje a gente tem aplicado no Brasil. Não exatamente, não formalmente, vamos dizer assim, mas várias dessas ideias estão nesses tópicos aqui, elas acabaram se refletindo no Estatuto da Cidade. Tá? A começar com o urbanismo barroco, né? Vocês devem conhecer as igrejas barrocas, aquelas cidades de Minas Gerais, aquelas cidades históricas de Minas Gerais. Aquela é a arquitetura barroca, tá? O urbanismo barroco é um pouco diferente. Eu até lembro uma vez eu discuti com uma professora que ela vinha de Sabará, que é uma cidade que tem vários
prédios barrocos, né? Especialmente as igrejas são barrocas. As edificações públicas e as casas não, elas são coloniais, mas as igrejas são barrocas. A característica da arquitetura barroca é o grande contraste entre luz e sombra, é aquele pilar que tem uma espiral, né? Vocês devem lembrar. Só lembrar uma igreja barroca de Minas Gerais, vocês vão lembrar o que é uma arquitetura barroca. E eu lembro que eu conversava com ela, eu expliquei o que era o urbanismo barroco, e ele contrasta muito com a arquitetura barroca. E como ela veio de uma cidade colonial, que tinha um forte acervo de arquitetura barroca, ela me questionou, né, dizendo que aquilo não era o que ela conhecia como barroco. Mas, na verdade, o urbanismo barroco é exatamente como está o desenho hoje do Jardim de Versalhes. Lembram do Jardim de Versalhes? Aquele na França, lá perto de Paris, que tem várias avenidas, várias aleias. Aquele é o exemplo do urbanismo barroco. Tá? Um dos primeiros exemplos que temos do urbanismo, desse tipo de urbanismo, é o que aconteceu em Lisboa em 1755. Em um dia santo, estava a população quase toda nas igrejas, e a cidade teve um terremoto enorme. 1/4 da população morreu. Imagine, 1/4 de uma população de uma capital morrer em um terremoto. Depois do terremoto, grande parte da cidade pegou fogo. Então aquilo lá destruiu, né, praticamente metade daquelas edificações. Quem era o governante na época era o Marquês de Pombal. Vocês já devem ter ouvido falar do Marquês de Pombal. O que ele fez, ele aproveitou que boa parte da cidade tinha sido destruída e abriu grandes avenidas. Abriu grandes avenidas ligando pontos simbólicos, praças e monumentos, alguns parques, dentro da cidade. Qual que era a ideia desse tipo de reforma? Isso lá em 1755, é um dos precursores do urbanismo barroco. Ainda sem essa ideia mais de uma disciplina mesmo, mais como uma urgência, né, porque houve o problema do terremoto. Mas o que ele fez foi abrir a cidade. Qual que era a grande preocupação e que veio a se tornar ainda maior na França, especialmente em Paris, no final do século XVIII, na Revolução Francesa, lá 1789. O que houve na cidade? Paris é uma cidade medieval, com várias ruazinhas pequenas. A população, durante a revolta, né, durante a Revolução, ela se embarricada em várias daquelas ruazinhas e conseguia combater os guardas do governo, tanto da cidade como da França, né? Era a capital. Fica à vontade. Então, o que acontecia muito nessa época? Essas cidades europeias, elas tinham muito ruas pequenas. E a população, quando se revoltava, ela conseguia atacar os guardas. Porque elas conseguiam se esconder, conseguiam correr para dentro de casas, né, para algumas servidões e tudo mais. E o que Paris especialmente fez? A reforma do Barão Haussmann. Não sei se vocês já ouviram falar do Barão Haussmann. O Barão Haussmann era o prefeito da região do Sena, que é toda a região que pega Paris, na época do Napoleão III, que é aquele sobrinho do Napoleão Bonaparte. Isso a gente já está falando em 1800 não me lembro a data exatamente, 1837, que começou a ser feito isso. Em 1853, mais ou menos, até 1870, foi feita a reforma na cidade. Né? Aquela avenida famosa de Paris, a Champs-Élysées, né, que tem várias lojas, aquela avenida foi toda aberta. Toda a cidade, na verdade, era uma construção com pequenas ruas. Imaginem aquelas casas de 4 andares, 4 pavimentos, ruas de no máximo 8, 9 metros de largura. E o que eles fizeram foi abrir aquelas grandes avenidas, demoliram todas aquelas casas, várias daquelas construções eram antigas, e quem habitava aquelas construções era a população mais pobre. Então, qual que foi a ideia? Foi expulsar essa população e abrir aquelas grandes avenidas, transformar Paris numa capital moderna, eles diziam na época. Então abriram, só na Champs-Élysées, que chega naquele Arco do Triunfo, que também é um monumento famoso de Paris. Do Arco do Triunfo, se eu não me engano, são 12 avenidas, foram todas abertas da mesma forma. Praticamente passaram o trator, não tinha trator, mas passaram o que eles
tinham para destruir aquelas casas e abrir aquelas avenidas. E nesse meio tempo foram construindo o que existe hoje, que é mais ou menos um cenário da cidade, né? Então são grandes avenidas, chegam em pontos importantes, pontos simbólicos do poder, tá? Então os princípios desse urbanismo barroco são esses: é você abrir grandes avenidas, transformar a cidade, dar um ar moderno para ela, tá? Construir essas grandes avenidas com o foco de inibir e impedir revoltas, para que você tenha a possibilidade de combater aquelas revoltas populares. Isso é muito importante nesse contexto, tá? E sempre com aquela ideia da imposição do poder formal no desenho da cidade, tá? Um outro exemplo de uma cidade que nasceu, ela não teve uma reforma como foi Paris, mas ela nasceu já com esse desenho, é Washington, que é a capital dos Estados Unidos. Inclusive é um pouco antes de Paris, tá? Todo o desenho de Washington, ele tem essas grandes avenidas que são simétricas, né? Elas sempre apontam para alguma praça, para algum símbolo do poder nacional, né? Ou para o Congresso americano, ou para aqueles memoriais que eles têm, né? Sempre tem essa ideia, tá? E aqui eu vou deixar uma charada para vocês. Já vou adiantar que no início do planejamento urbano, três foram os pontos principais, três foram as principais questões que levantaram a necessidade de planejamento urbano, tá? Três são eles. Eu já falei um, eu vou falar mais dois. Eu vou perguntar para vocês o que vocês se lembram. Nesse mesmo período, se a gente imaginar que lá no século XIX, a população era rural. A maior parte da população no mundo inteiro era rural, mas o que vinha acontecendo era uma forte industrialização. Principalmente Inglaterra, Bélgica e Holanda. Esses eram os três primeiros países a se industrializarem, tá? Bélgica e Holanda, como são países menores, tiveram um menor impacto. Mas a Inglaterra, inclusive a Inglaterra era um grande império naval, né? Eles já tinham várias colônias no mundo todo. A Inglaterra teve um forte impacto dessa industrialização, tá? No início, a industrialização se dava com carvão. E o carvão que tinha na Inglaterra era um carvão de péssima qualidade. Ele não gerava energia suficiente e ele gerava muita quantidade de fuligem. Então imaginem vocês, se vocês têm alguma indústria perto, não precisa ser uma indústria à base de carvão, mas uma indústria de frango, por exemplo, né? Quando vem aquele cheiro do matador, do abatedouro, né? Agora imaginem grandes cidades que estão crescendo com uma fuligem, aquele clima da Inglaterra que é super úmido com aquela névoa, né? Você lava a tua roupa branca lá, pendura, o que acontece com ela? Vai ver, ela está, né? Imagine isso acontecendo de uma forma muito dinâmica. Entre 1740 e 1850, a Inglaterra se tornou um país urbano. Foi o primeiro país a se tornar urbano. Londres, que já estava perto de 1 milhão de habitantes, a maior cidade da época era Paris, já tinha 1 milhão e pouco. Londres ultrapassou Paris e continuou, né? Hoje que ela está mais estável, mas ela chegou a 2, 3 milhões já no século XIX. Agora imagine toda aquela população que vinha da área rural, atrás de emprego nas áreas urbanas, que estavam se industrializando, tá? Como é que você constrói a cidade para toda essa população que chega, né? Como que você fazia isso na Inglaterra? E a partir de 1740, o que aconteceu foi o seguinte: vários empreendedores, eles arrendavam áreas daqueles aristocratas ingleses, né? Só imaginar aqueles filmes antigos, os aristocratas que tinham vastas áreas nos limites das cidades, que eram pequenas, as cidades eram comerciais. Eles arrendavam essas áreas, loteavam, faziam um arruamento, colocavam uma certa infraestrutura e faziam contratos de arrendamento com os moradores que chegavam. Não existia compra e venda de imóveis. O que existiam eram contratos de aluguel. E vocês sabem qual que era o prazo desses contratos de aluguel? Existem contratos com 999 anos. 999 anos era o contrato de arrendamento que era feito daquele empreendedor com o aristocrata. Aquele aristocrata ia receber o arrendamento, né, o pagamento que eles acordavam no contrato, durante 1000 anos, claro que não ele, mas todos os seus descendentes,
E aquela população que chegava na cidade, ela arrendava a terra, construía a sua casa, ou arrendava casas prontas, né, sobrados, alguns edifícios, né, apartamentos, alguma coisa assim. Claro, não era... Se a gente imaginar lá para o século XIX, não tem o luxo que a gente tem hoje, né? Não tinha água encanada, não tinha esgoto. O esgoto era muitas vezes jogado na rua. A drenagem urbana não tinha, né, não existia. O próprio calçamento era um grande problema, porque nos contratos, quando eram feitos, era a obrigação do morador colocar o calçamento, pelo menos na metade, até a metade da rua, na frente de sua casa, né? Mas é interessante pensar que isso foi feito durante quase um século por empreendedores que foram construindo a cidade. Mas a dinâmica era muito grande. Tá? E aquela população que já vivia nas cidades, sobretudo nas capitais, né? E se a gente pensar que essa população, muitas vezes era uma população de aristocratas, que eram justamente esses que viviam dessas rendas, né? Não precisavam trabalhar, né, ter às vezes o seu comércio e tudo mais, eles já recebiam a sua renda. A cidade para eles era o convívio ali com os seus, né, muitas vezes a corte, tá? Ou muitas vezes a população mais rica da cidade. E com a industrialização, muita gente do interior, das áreas rurais, que nem se sabia que existiam, começa a chegar na cidade. Então o impacto disso para aquela população que já estava ali, em que era, grande parte seria a elite nessas cidades, mas nem sempre, né, a classe média ali também já era grande, né, essas cidades já vinham se enriquecendo. Então começou a se criar meio que uma cultura anti-cidade. Tá? A cidade comercial era aquela cidade do convívio, do encontro, de você poder ir na cafeteria, na padaria, né? Com a forte industrialização, e se a gente colocar também essa questão do problema ambiental, né, da poluição do carvão, por exemplo, imagine o cenário, né, uma população aumentando aquela densidade enorme, tá? Uma população pobre que está chegando, e se cria uma cultura um pouco de que a urbanização ela não é boa para a civilização, vamos dizer assim, tá? Porque aquela população muitas vezes chega, não encontra trabalho, começa a beber, né? Ou começa a se prostituir. Nas áreas portuárias isso é um grande problema, né? Então isso começa a criar um certo clima de tentar retornar àquela paisagem pitoresca, aquele estilo de vida mais camponês, especialmente na Inglaterra, que tinha muito essa relação. Inclusive, só como um parênteses, quando a Inglaterra colonizou a Austrália, eles levaram um coelho para a Austrália só para ter o prazer de caçar o coelho. O que aconteceu com o coelho é que não tinha nenhum animal que comesse, né, nenhum predador dele. O que aconteceu? Os coelhos acabaram com toda a flora, né, daquelas regiões. Depois tentaram exterminar criando um vírus, daí os coelhos que sobreviveram procriaram de volta. Então, problema sempre teve. Mas então vocês imaginem essa visão meio pitoresca, meio camponesa, né, de você ter na cidade um ambiente mais rural, né, inclusive, né, e principalmente nesse momento que as cidades estavam se industrializando. Nesse momento surgem várias propostas utópicas, né, elas foram conhecidas como utópicas porque elas tentaram reproduzir um modelo ideal de sociedade a partir de uma construção de uma cidade. Isso é muito comum, inclusive hoje em dia, nos planos diretores. Você acreditar que o processo de planejamento vai revolucionar toda a sociedade, que as pessoas vão mudar porque você está fazendo um plano diretor, por exemplo. Né? Mas isso já acontecia lá no século XVIII. Tá? E essa raiz, ela vem. Não vou dizer que a raiz surge ali, mas é algo talvez que seja inerente, alguma coisa nos bastidores disso que venha trazer esse tipo de problema, né? Algumas cidades utópicas que foram propostas, algumas até foram implementadas, né? A primeira delas talvez seja o falanstério do Fourier. A ideia dele era super rico, ele era um industrial. Ele foi para os Estados Unidos, chegou numa cidade pequena lá, ele comprou uma vasta área, construiu uma indústria e todo mundo que ele contratou, ele pôs para morar dentro dessa cidade. Então ele
qual que era a proposta dele? Dar uma garantia de uma boa vida para os trabalhadores, um bom salário, as crianças que nasciam lá tinham uma boa educação, todo mundo, né, existiam vários centros comunitários para aquela população conviver, tá? E aquela população trabalhava nas indústrias e com aquele recurso ele mantinha esse tipo de sociedade. Durou muito poucos anos, tá? Em cima dessa ideia surgiu uma outra proposta chamada família em estéreo. E ao contrário de a proposta do Fourier, a família em estéreo era com as famílias. E as propostas acabou sendo mais longeva, ela funcionou até 1968, também nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos. Mas também, isso aí funciona se você tiver uma sociedade muito fechada e só para aquela população. Não vai funcionar para uma cidade, que é uma sociedade aberta, um ambiente urbano, né, que você tem a possibilidade da migração, né, o contato de pessoas diferentes. Vai ser muito difícil você implantar algo desse tipo. Tá? Uma outra proposta também, a Vila Operária, do Robert Owen, também foi toda em cima dessa crítica da cidade industrial. O que vinha acontecendo nas cidades, as populações chegavam, trabalhavam muitas vezes 16, 17 horas por dia, crianças de 6, 7, 8 anos trabalhavam também. Tá? Também com essa carga horária enorme. E a ideia dele foi reduzir essas cargas horárias e também tentar trabalhar na criação de uma cidade, de uma sociedade utópica, certo? O que estava por trás dessa ideia de cidade utópica? É justamente a crítica a esse movimento de industrialização, que também faz parte de todo um movimento que vem desde lá do iluminismo, né? Se a gente pegar dentro da história da filosofia, né? Toda a ideia do iluminismo que foi surgindo na Inglaterra e na Holanda ali, né, do império da razão contra a metafísica, né, do processo científico, certo? Que foi dando todo o arcabouço para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento industrial. Só que, ao mesmo tempo, houve uma crítica a esse movimento. E essa crítica, muitos autores colocam como um movimento romântico. Tá? Romântico, é claro, a gente tem sempre a ideia da novela romântica, mas o romantismo como movimento, ele é, de uma forma bem geral, assim, seria a ficção. Tá? Você começar a trabalhar com a ficção, e a ficção de um mundo que no começo seria perfeito. Certo? O grande exemplo desse inaugural de obra do romantismo é uma obra do Goethe. Né? Não me lembro o nome agora, como é que é? Do Jovem Werther, se não me engano, que quem lia chorava. Tá? E conta-se que os casos de suicídio pelo amor aumentaram enormemente na Alemanha quando essa obra foi publicada. As pessoas liam, ficavam tão sentimentais que muitas vezes se matavam pelo amor que elas... Né, parece engraçado a gente vendo, mas naquele contexto, essa era a crítica toda aquela sociedade industrial que vinha se criando. Uma sociedade mais fria, né, mais calculista, vamos colocar assim, mais voltada para a eficiência. Tá? O próprio surgimento da máquina, né, a ideia da máquina, de você conseguir produzir, planejar uma máquina. Essa ideia da máquina ela vai estar presente mais para frente, mas a ideia da máquina da cidade, que poderia ser planejada como uma máquina, né, funcionando e tal, e tudo isso levando à felicidade de todos, só que daí você olha na realidade, muitas pessoas ali convivendo com vários problemas, né, surge esse movimento crítico chamado o romantismo, e é esse movimento romantista, né, o romantista, né, que é o grande influenciador do início da ideia de planejamento urbano. Tá? É o romantismo, essa ideia, essa crítica à sociedade industrial, tá? Mas nesse momento ainda como uma forma de ficção, e as próprias cidades utópicas, apesar de elas terem sido implantadas, né, só por ter sido implantado e testado já deixaria de ser utópico, mas pela ideia, né, de quem propôs, de você tentar criar uma sociedade, da mesma forma que você escreve um livro, que você escreve uma ficção, criar isso e tentar fazer com que isso floresça, é toda a parte desse movimento romântico, certo? Que vai ser um dos fundamentos da ideia de planejamento urbano. Tá?
né, esses pontos ali, do urbanismo barroco, como eu comentei, que é da aplicação de reformas de grande monta nas cidades medievais, que tinham ruas pequenas, né, da abertura de vias, certo? De você tentar conter aquelas populações que se revoltariam, né, que se revoltam, você colocar ali a grande mão do Estado em cima da cidade e mostrar que ali existe um poder centralizado, certo? Nesse ponto temos dentro do contexto cidades industriais que vão crescendo, vão se industrializando, os grandes problemas ambientais que vêm com ela, né? A crítica a essas cidades industriais, o movimento romântico, né? E essa ideia anti-cidade, desse germe da ideia do planejamento, certo? Nesse momento também, imaginem vocês, a gente não tem nenhum conhecimento técnico ainda de onde que vêm as doenças. E uma grande população super densa que vai chegando nas cidades, aquelas cidades que têm grandes problemas ambientais, aquelas populações moram em condições precárias, né? Faz um frio de 0 grau numa casa que você não tem aquecimento, né? As pessoas vão convalescendo, certo? E as pessoas moravam em grandes cidades dentro dos próprios cômodos. Muitas vezes as famílias moravam 5, 6 famílias dentro de um cômodo do tamanho dessa sala aqui, sem banheiro, sem nada, né? Conviviam ali, dormiam ali, tá? Nessa mesma época, um sujeito chamado Jon Snow, que não é aquele do seriado Game of Thrones, né, para quem assiste, em 1854, esse é interessante porque esse sujeito ele foi o primeiro a fazer um trabalho científico, geográfico, dentro de uma cidade. O que ele fez? Londres tinha um grande problema com a cólera. As pessoas morriam de cólera. E todo mundo achava que aquilo acontecia por causa do ar. Não sei se vocês já ouviram falar da teoria do miasma. Eu vou comentar isso um pouco mais para frente, mas essa é uma teoria muito... que no Brasil ela acabou ficando até 1910, mais ou menos. Mas as pessoas acreditavam que era pelo ar que transmitia cólera. E esse Jon Snow, ele começou a reparar que as pessoas que mais morriam eram aquelas que se abasteciam de um poço, de uma região. E ele tentou fazer uma campanha para que as autoridades fechassem aquele poço. E ninguém queria fechar. Imagina fechar um poço de acesso à água numa cidade que precisava de água. A água não era encanada, né? Precisava chegar lá e buscar água. Ou pelo menos não era encanada para quem não tinha... né? Algumas casas tinham encanamento nessa época, mas nem todo mundo. Então ele começou a propor fechar aquele poço. E ninguém acreditava nele, ele fez um mapeamento. Ele começou a fazer o censo de quem estava com cólera, quem falecia, e marcar no mapa da cidade, e fazer um questionário para as pessoas, perguntando onde que elas pegavam água. E a grande maioria daquelas pessoas que morriam, pegavam água daquele poço que ele tinha quase certeza que era a fonte de cólera na cidade. E daí ele chegou, fez todo um trabalho e apresentou esse mapa para as autoridades. Ó, cólera não é transmitida pelo ar, é transmitida pela água, e é esse poço que está contaminado, a gente precisa fechar esse poço. O pessoal viu aquele mapa, aquele trabalho que ele fez, e foram lá e fecharam o poço. E desde então os casos de cólera reduziram drasticamente, né? E a partir daí, claro, se criou, né, se produziu esse conhecimento de que cólera era transmitida pela água, e as pessoas começaram a ter um pouco mais de cuidado. Gostou desse curso? Acesse o nosso site, cadastre-se e tenha 7 dias de degustação gratuitamente. Conheça as apostilas, conheça o seu ambiente virtual, conheça o seu tutor. Tenha sucesso em sua carreira, faça uma pós-graduação aqui na Unipública.